Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores, aos mentores das casas espíritas, aos mentores do Brasil, Ismael, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos essa noite, uma vibração de paz e de amor, uma vibração que nós desejamos ardentemente que possa permanecer nos nossos lares, mas possa ir de conformidade nos lares de todos aqueles que são necessitados, principalmente nos lares onde a discórdia impera, onde a expiação habita, onde a dor se faz presente. Rogamos por todos os enfermos do planeta Terra, enfermos do corpo, enfermos da alma, que eles possam, Senhor, receber as nossas boas vibrações, para que, envolvido delas, possam encontrar dentro de si o caminho da cura. Rogamos por todos os dirigentes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, em que possam também ser envolvidos para encontrar paz, discernimento e ter forças para fazer imperar nas suas administrações a força do moral, a força do amor. Enfim, Senhor, gratidão por tudo que temos nós recebidos ao longo da nossa encarnação, por todas as outras encarnações que já tivemos, que essa paz e que esse amor que já sentimos possa ser preservado e conservado dentro de nós. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Bom, boa noite a todos que vão chegando aí devagar. Os que estão começando hoje, sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos dar sequência ao capítulo de número 10, em que a gente está falando dos processos de materialização, e a gente teve a oportunidade de ver a questão do ectoplasma, que é, sem sombra de dúvida, uma combinação de substâncias que vão formar através da participação, sem sombra de dúvidas, do médium. Tem que ter um médium de efeitos físicos. Se está havendo em algum lugar qualquer fenômeno de manifestação física, ou tem um médium naquele local, ou tem próximo, mas enfim, nesse caso específico, tem que ter um médium na reunião. Então, o médium de efeitos físicos vai liberar uma substância que, combinada com os fluidos da espiritualidade, que é a espiritualidade ali que está em serviço, mais os fluidos da natureza, o somatório disso tudo vai gerar aquilo que nós conhecemos como o ectoplasma necessário para os fenômenos de materialização. A gente teve a oportunidade também de ver na outra aula a importância da disciplina mental, não só do médium, doador do ectoplasma, mas também de todos os participantes da reunião. É de suma importância que aqueles que desejem participar de uma reunião como esta estejam harmonizados, preparados, com muita disciplina, disciplina e disciplina. Porque as reuniões como um todo, Kardec fala isso muito bem no Livro dos Médicos, esse mês está fazendo aniversário, que as reuniões são um corpo, elas são formadas, portanto, pela reunião das pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, a gente sabe a importância de todos estarmos preparados para tal tarefa. Nesse ponto aqui em questão, nós vamos ver as palavras dos mentores, no caso Alexandre fala, no caso do André Luiz e Alexandre, que estão lá em diálogos e estão trabalhando, ajudando, amparando nesse trabalho, nesse fenômeno que vai ocorrer nesse centro espírita aqui na Terra. E faz as seguintes colocações. Logo após, diz André Luiz, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Foi o que a gente disse. Há também
uma certa quantidade de material extraído da natureza. Para quê? Para poder se dar o fenômeno da materialização. E aí foi explicado a ele que são recursos da natureza, informou o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Então, foram elementos fluídicos que eles foram retirar tanto das plantas quanto das águas que estavam por ali ao redor. Eles foram retirar esse material que iria colaborar, somar no fenômeno de efeitos físicos daquela noite. Um minutinho, por favor, que saiu aqui. Isso. Então, vamos lá. No livro de Hernani Guimarães, ele é perguntado se o ectoplasma é matéria. E a gente vai ver, não a matéria essa exata que nós conhecemos aqui na Terra e que faz parte da nossa tabela periódica da química. Mas a gente vai ver lá algumas propriedades do ectoplasma, diz ele. Ele está sujeito à ação da gravidade terrestre e interage fisicamente com a matéria do corpo humano. É verdade. Nas fotografias, vemos o ectoplasma saindo da boca do médium como se fosse panos. Os fatos de o ectoplasma cair na direção do solo e de o espírito materializado a partir do ectoplasma estar junto ao chão são evidências de que esse fluido está sujeito à ação da gravidade terrestre. Alguns autores que já estudaram ectoplasma em trabalhos de materialização, principalmente William Crookes, para quem quiser ler alguma coisa, e de efeitos físicos, verificaram a ação da gravidade sobre o ectoplasma através do uso da balança. Então, veja, ele tem um peso específico. Podemos concluir, portanto, que o ectoplasma é matéria? Podemos. Este raciocínio nos leva a uma conclusão muito interessante. Parece haver alguma coisa que se comporta como se fosse uma matéria paralela à matéria que a química descreve, ou seja, que a tabela periódica já catalogou e fala tanto. Em outras palavras, é como se houvesse um outro conjunto de elementos químicos, o que provavelmente há, né, coexistente com os conhecidos ou previstos pela química. É como se fosse possível estabelecer, pelo menos, mais uma outra classificação periódica, ou seja, uma outra tabela periódica. Então, é matéria, mas uma matéria que a gente ainda não guarda um conhecimento extenso, profundo, não tem uma explicação muito grande. E agora, cada vez mais vai ser difícil a gente conseguir essas explicações. Provavelmente a gente vai extrair no mundo espirituais, no mundo espiritual, no plano, né? Por quê? Porque os médiuns de efeitos físicos de materialização, esse especificamente, que é o que deveria fazer parte dessa pesquisa para chegar à conclusão do que é o ectoplasma, eles quase já não existem mais. A gente nem tem muitas notícias, né? Então, fica difícil daqui para frente se fazer mais pesquisas em relação a isso. Organizadores do fenômeno de materialização. Claro que tem que ter. Não adianta ter só a matéria-prima, mas tem que ter alguém que vá direcionar essa matéria-prima, que é chamada ectoplasma, para fazer a materialização. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico, quer dizer, é o mentor, né? É o que vai lá fazer esse trabalho. Para as atividades de materialização propriamente ditas, aproximemo-nos dele, para que eles possam ver mais alguma coisa. E aí a gente vê que tem que ter um preparo do médium. Claro, todo trabalho tem preparo de quem vai trabalhar. O profissional que vai hoje trabalhar, seja em que setor da vida for, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar estudando, ele tem que estar reciclado. Nesse caso específico, tem que estar num processo ativo de autoconhecimento e reforma íntima.
Então, ser médium mesmo, na concepção daquilo que representa a mediunidade, não é moleza. Então, fala-se assim: o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas. O protoplasma faz parte da célula, tá, gente? A fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Ou seja, naquele instante, a espiritualidade tem que cuidar para que a integridade física do médium não seja abalada. Olha a importância que é um fenômeno de materialização. Quanto trabalho que tem que ser executado para ocorrer, às vezes, um simples fenômeno de materialização que, sei lá, que vai durar 10, 20 minutos e acabou. Olha quanta coisa precisa ser feita para isso daí. E aí ele vai falar do choque de vibrações no recinto. O senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Quer dizer, é uma pessoa que ia fazer parte dessa reunião, não está bem. E aí foi respondido o que aconteceu com ele. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Ou seja, ele vai ter que ser isolado. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, olha só o trabalho, que eles vão ter um trabalho extra. Entrou uma pessoa que se diz, ou que se disse preparada, mas que não estava preparada. Tinha ingerido uma quantidade significativa de alcoólicos. Mas entendam, não é só o alcoólico, a comida desregrada que seria o problema ali. Até, principalmente, os nossos pensamentos. Seria um fator muito perigoso, que a gente tem que entender que a matéria que vai ser mobilizada ali naquele ambiente, ela é muito plástica, ou seja, muito moldável ao nosso pensamento e à nossa vontade. Então, se a ingestão de qualquer coisa errada, de uma bebida alcoólica, ou se o excesso de comida ou comida errada poderia prejudicar, a força do nosso pensamento também poderia. É só para chamar a atenção que isso não é o único fator. O que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Quer dizer, parece, mas está vocalizado. Sim, elucidou Alexandre, benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. No outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos, que exterioriza pelas narinas, boca e poros, são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Quer dizer, ele agiu de uma forma individualista, mais ou menos assim, no linguajar popular. Dane-se os outros, eu quero participar do fenômeno que eu quero ver. Sem pensar que ele poderia prejudicar gravemente o médium. Então, veja que pessoa irresponsável e que pessoa individualista. A Wanda está colocando das obras do Paulo Frutuoso, que é médico, tem alguns vídeos no YouTube e ele fala muito sobre o ectoplasma e essas situações narradas na obra. Vale a pena conferir. Então, está aí a dica para quem gosta de fenômenos físicos, pode verificar lá no YouTube. E parei que o senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, a maneira de detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Então, olha que coisa, né? Então, gente, a gente tem que pensar assim, para fazer descaridade, fique em casa. Fique em casa, que pelo menos se compromete menos. E compromete menos a vida dos outros. Não faça as coisas por curiosidade, faça as coisas com caráter de fazer bem feito. Né? Então, é um problema, né? Vamos lá. Apresentação do ectoplasma.
A força nervosa do médium é matéria plástica, disse para vocês, é muito plástica, ela é muito moldável aos pensamentos e às vibrações ambientes. E profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Quer dizer, ele estava completamente concentrado para fazer uma criação fluídica. Vamos ver lá. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos, extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Então, olha que interessante. É muito trabalho, né? Muito trabalho. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária, da médium. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascidos das energias passivas do médium e das energias ativas de Calimério, que ele está dirigindo os trabalhos, o mais elevado diretor desta reunião. Então, Calimério, com certeza, possui conhecimento aprofundado do fenômeno. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Porque o que está sendo materializado no Alencar que está desencarnado? Está sendo materializado o perispírito dele. Então, se também fizer qualquer coisa, o espírito que está sendo materializado também vai ressentir. Ele está sendo materializado, ele também vai sofrer. Se os companheiros terrenos violentarem um mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Então, não só Alencar vai ressentir, porque é o perispírito dele, que está sendo materializado e é o maior órgão sensório que nós temos, mas a médium vai ficar adoecida. Então, olha a responsabilidade. Lições. E Jesus considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Ou seja, ele faz a comparação, mas ele mostra para a gente que a gente também, naquele instante, né, nós estamos fazendo um ato de bem ou de mal que nós podemos interferir na humanidade inteira. Os nossos bons ou maus pensamentos são ondas que se propagam pelo fluido cósmico universal. E a gente não está todo mundo mergulhado no fluido cósmico universal? Então, o mal que eu faço aqui, que eu acho que fica circunscrito para mim, isso não é verdade. O mal que eu faço aqui tem um alcance. Pode ser um alcance até pequeno, tomara que seja, né? Mas pode ser um alcance até bem extensivo. Então, a gente vai responder por isso. E aí ele continua. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus, mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Né? Então, olha que interessante. A misericórdia de Deus, né? É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. É importante, não sei se vocês já leram aquele livro A Caminho da Luz, os egípcios, né, fazia parte dos capelinos, eles trabalharam muito com a questão da mediunidade. Deixaram muitos relatos no livro dos mortos sobre a vida espiritual e etc. e tal.
que muitas coisas até hoje a gente ainda não tem um conhecimento total, porque os egípcios sabiam manipular os fluidos como ninguém. A gente não pode esquecer que eles eram capelinos, né? Eles tinham conhecimentos que nós, com certeza, ainda estamos um pouco distantes de ter, mas que caminhamos para ter. Então, era um agrupamento de espíritos muito treinados e muito entendidos no campo da mediunidade. Então, aqui foi. Alguém tem alguma pergunta deste capítulo para fazer, alguma coisa em relação ao fenômeno? Ou nós podemos ir para a segunda fase, para o outro capítulo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou, só peço só um minutinho que eu vou fazer a troca, porque como eu entrei um tanto quanto em cima do tempo, eu não tive tempo de ajeitar aqui o outro slide, tá? Oi, pode falar. Quem quer falar, fala, só que tá baixo. Pode falar, não sei. Oi, oi, Ana, pode falar. Por que você disse que hoje em dia tem poucos médiuns que conseguem fazer essa doação, né? Por quê? Por que isso? Tem poucos Então, né? médios de Por quê? Por que isso? Tem poucos médios de efeitos físicos reencarnados, porque hoje o espiritismo ele não está mais na fase do fenômeno, ele está na fase da prática. Isso está lá no livro dos Espíritos, na conclusão do livro dos Espíritos, agora eu não lembro exatamente o item, mas eu posso depois passar para vocês. A gente está numa outra fase da doutrina espírita que não é mais o fenômeno. Então, nós estamos na fase da prática da doutrina dos espíritos. Então, não há mais necessidade de tantos fenômenos para comprovar o quê? O que a gente já está cansado de saber? Para comprovar o quê? O que já foi provado por A mais B e C, de tudo isso? Então, já não há, neste momento, uma necessidade de médios de efeitos físicos. A mediunidade do futuro será intuitiva, que é inerente a todos, só que ela será mais apurada, ela será mais bem utilizada por todos nós. Então, não vai haver mais uma grande necessidade de médiums de efeitos físicos. Ok, Ana? Entendi. Ok.